a melhor rádio do Brasil. Essa onda pega. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Rádio Mixidade, a melhor programação. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Proclame a saúde. Sinta a poderosa energia da saúde percorrendo todo o seu ser, da ponta dos pés aos fios de cabelo da cabeça, entrando pela sua alma. Não dê abrigo aos pensamentos de decadência, de insucesso, doença ou negatividades. Defenda a saúde. Quando aparecerem os assuntos tristes, evite que continuem, pois esses atraem enfermidades. Mude o rumo da conversação para assuntos de otimismo, esperança, de alegria e de vida plena. Na cabeça está a saúde. A saúde vem quando você acredita que está com ela. Pensamento do dia. Temos que ter fé. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, versículo 24. Na oração, não basta pedir algo a Deus, tem que ter fé. Fé não é apenas acreditar, é ter certeza de que Deus pode fazer o que, para nós, é impossível. Porque Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, é onipotente, onisciente e onipresente. Por isso, temos que viver cheios da presença de Deus, alimentados com a palavra dele. Deus quer se relacionar conosco. A oração, no início, é uma disciplina, depois vira um prazer. Assim, a oração vira uma espécie de termômetro que mede nossa intimidade com Deus. Faça da oração um costume, um prazer e não uma série de repetições. Assim diz a Bíblia. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, versículos 9 e 10. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Olá, amado ouvinte, vamos refletindo com A Procura do Sol. A andorinha do mar Ártica é uma bela ave que passa a maior parte da sua vida a voar sobre o oceano à procura de alimento. No que se refere às aves, tem tamanho médio, é quase toda branca, com as partes superiores em cinzento claro e com um admirável topete preto que lhe vem até bem abaixo dos olhos negros. Tem bico vermelho vivo, pernas curtas, vermelhas e pés vermelhos palmados. As andorinhas do mar Árticas gostam de um verão perpétuo. Quando é verão no extremo norte, elas ficam ali a criar os seus filhotes numa praia rochosa do norte da Groenlândia ou da Islândia. Depois, quando o verão começa a esfriar, elas e os seus jovens começam a dirigir-se para o mar de Weddell, na Antártica, a cerca de 19.300 quilômetros ao sul. Dados informativos obtidos por minúsculos registradores de dados aplicados nas suas pernas mostram que elas fazem grandes curvas acrobáticas através do oceano.
Na altura em que chegam ao extremo sul já é verão, e elas passam infindáveis horas de luz diurna a voar e a comer. Como tem de viajar para tão longe, ela ganha um prêmio. A andorinha do mar Ártica registra a mais alta quilometragem durante a sua migração anual. Elas chegam a cobrir 64.300 quilômetros por ano. Como essas aves vivem cerca de 30 anos, elas provavelmente voam cerca de 2,5 milhões de quilômetros durante a vida. Mais ainda, os investigadores descobriram que, embora as andorinhas do mar não viajem juntas, todas elas saem das suas zonas de inverno, atravessam o Equador, deixam os locais de alimentação e de descanso e chegam aos locais de verão com espaço de apenas alguns dias, sem se verem umas às outras, e então cumprem as tarefas juntas. Isso é maravilhoso. Em Gênesis 1:21 diz: "E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom." Momento Fé no Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Hebreus 13:5-6 diz: "Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei." O renomado evangelista Billy Graham escreveu o seguinte: alguns anos atrás, quando nosso filho Ned entrou numa nova escola, ele conheceu alguns meninos da cidade que pensavam que eram muito fortes. Ned nunca teve de confrontar meninos da rua que tinham muita experiência em defender-se e que presenciavam brigas como uma ocorrência regular. Os meninos da cidade logo começaram a persegui-lo. Outro menino, que era amigo de Ned, viu que para nosso filho sobreviver, ele teria de aprender como se defender. Então ele ensinou-lhe algumas bases de karatê e um pouco de outras artes marciais. Depois de muita prática, Ned demonstrou sua nova habilidade no menino que o estava provocando, e os outros pararam de aborrecê-lo. Deus quer nos ensinar como nos defendermos do pecado. Satanás, o principal perturbador, nos ataca em nossos pontos mais fracos e quer nos derrotar para que não sejamos úteis para Deus. Na Bíblia, Deus nos provê treinamento espiritual que nos fortifica interiormente, da mesma forma que o exercício físico e a disciplina podem nos fortalecer exteriormente. Mas como o exercício ou treinamento nas artes marciais, precisamos ser constantes em nossa leitura das Escrituras e disciplinados na aplicação às situações e circunstâncias ao nosso redor. Deus não nos prometeu nos proteger das dificuldades, mas prometeu nos proteger em meio às dificuldades. Nada pode nos tocar fora da vontade de Deus. Se alguma coisa nos toca, podemos estar certos de que foi com o propósito de nos edificar, para sermos testemunhas mais eficazes e fortes, para que Deus possa nos usar para batalhar com o mais cruel perturbador da história, o diabo. Lembre-se, Deus nunca o abandonará, nem o esquecerá. Seu testemunho de fé pode ser escolhido para um de nossos programas. Mande sua mensagem ou comentário para contato@cleitonbasso.com.br. E agora vamos elevar nossas preces a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por teu extraordinário amor e tua preocupação que nos acompanham diariamente. Ensina-nos que o Senhor está no controle de tudo o que acontece em nossas vidas, que possamos nos sentir confortados
ao saber que sempre estás aí. Ajuda-nos a aplicar a verdade das Escrituras, a ter comunhão de oração e comprometimento contigo em nossas vidas diárias, através de Jesus. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta. Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração. Momento Fé no Criador. No ar, 1 minuto com Deus. Olá, ouvintes. Em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam a Jesus se é naquele tempo que ele vai restaurar o reino de Israel. A resposta de Jesus é bem desconcertante. Ele diz, olha, no versículo 7, Jesus fala, não compete a vós saber os tempos nem as datas que o Pai marcou. Vê que interessante. A pergunta foi fora do comum, fora do eixo, e a resposta foi, como a gente fala aqui no Nordeste, na canela. Observe, muitas vezes nós queremos saber tudo, saber data, saber hora, quando é que Deus vai fazer, como é que Deus vai fazer. Você não precisa disso. Jesus falou bem claramente, não compete a vós saber a data. Observe, há uma data marcada. O Pai já marcou a data, já marcou o dia. Então não te preocupa, confia no Senhor, confia nele, que se ele já marcou a data, vai chegar esse momento e ele vai te abençoar. Confia no Senhor, confia no Deus que provê todas as coisas. A tua bênção vai chegar, já tem data marcada. Você crê nisso? Que Deus te abençoe. Você ouviu 1 minuto com Deus, com o pastor Melqui. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial. Minuto de sabedoria. Poucas palavras que dizem muito. Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. George Herbert. Minuto de sabedoria. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Ver o ciclo do dia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 9:9. Sabedoria para viver melhor. Ver o ciclo do dia. Deus, ajuda-me a voltar-me a Ti quando estiver desgastado. Obrigado, pois em Ti encontro descanso. Olá, querido amigo do Pão Diário, bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Hoje vou ler o texto de Julie Schwab, com o título Exausto espiritualmente? Emocionalmente, às vezes, trabalhamos um dia inteiro em apenas 1 hora. Escreve Isaac Ezwini em seu livro O Pastor Imperfeito, Editora Fiel 2014.
Embora ele se referisse aos fardos que os pastores frequentemente carregam, isso se aplica a todos. As emoções e as responsabilidades podem nos esgotar física, mental e espiritualmente. E tudo o que desejamos é dormir. O profeta Elias encontrou-se numa situação de esgotamento em todos os sentidos. A rainha Jezabel ameaçou matá-lo, após descobrir que ele havia matado os profetas de Baal. Elias temeu tanto que fugiu e orou para que ele mesmo morresse. Aflito, deitou-se. Um anjo o tocou 2 vezes e disse-lhe para se levantar e comer. Depois do segundo toque, Elias foi fortalecido pelo alimento que Deus proveu, e ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a uma caverna. Lá, o Senhor lhe apareceu e o comissionou novamente. Elias se sentiu revigorado e capaz de continuar o trabalho que Deus tinha para ele fazer. Esta passagem encontramos em 1 Reis 19. Às vezes também precisamos ser encorajados no Senhor por meio de uma conversa com outro cristão, um cântico de adoração, um tempo em oração e pela palavra de Deus. Você se sente exausto? Entregue seus fardos a Deus e seja renovado. Ele os carregará por você. Querido amigo, qual área em sua vida necessita de encorajamento? De que forma isso pode acontecer e como você pode buscá-lo? Pense sobre isso. Aqui foi Clarice Fogácia com a mensagem do dia. Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. Eu me alegro em Deus. Me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Salmos capítulo 92, versículo 4. Você crê que seus pecados foram perdoados e que Cristo realizou uma completa expiação por eles? Então, que crente alegre você deveria ser. Deveria viver acima das aflições e provações comuns do mundo. Visto que o pecado foi perdoado, importa o que acontece com você agora? Lutero disse: quebranta, Senhor, quebranta, pois o meu pecado foi perdoado. Se tu me perdoaste, quebranta com tanto vigor quanto desejares. Semelhantemente, você pode dizer: mande doença, pobreza, perdas, cruzes, perseguição, mande o que quiser, pois tem me perdoado, e a minha alma está alegre. Crente, se você está salvo enquanto se alegra, seja agradecido e amável. Apegue-se àquela cruz que removeu seu pecado. Sirva aquele que lhe serviu. O apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Não permita que o seu zelo evapore em alguma exuberante explosão musical. Demonstre o seu amor de maneiras expressivas. Ame os irmãos daquele que o amou. Se em algum lugar existe um Mefibosete, que é aleijado, ajude-o por amor a Jonatas. Se você conhece um crente pobre que está sendo afligido, chore com ele e leve a cruz dele por amor àquele que chorou por você e levou seus pecados sobre si mesmo. Visto que você está generosamente perdoado, vá e conte aos outros as boas novas de misericórdia perdoadora por amor a Cristo. Não se contente em possuir esta bênção apenas para si mesmo, mas divulgue amplamente a história da cruz. Alegria e ousadia santa o tornarão um bom pregador, e todo mundo será o púlpito no qual você pregará. Santidade transbordante de alegria é o mais poderoso dos sermões, mas somente o Senhor pode lhe dar esse sermão. Peça-o agora, antes que você saia para as atividades do mundo. Quando nos alegramos nos feitos do Senhor, não precisamos ter medo de viver com intensa alegria. Você ouviu Devocional Diário.